irmãos, parodiando Fernando Pessoa, com a sua frase tão conhecida, navegar é preciso, nós vamos dizer, viver é preciso. Mas é preciso também compreender a vida. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, tendo à nossa frente todo o processo evolutivo para ser efetuado. Deus não nos cria homens e mulheres, não. Ele cria o princípio inteligente. Esse princípio inteligente vai se desenvolvendo na medida do aprendizado que vai realizando ao longo das encarnações, das reencarnações, passando pelos reinos anteriores, até chegar à condição humana, quando então recebe, nós poderíamos dizer, o selo de qualidade e passa a ser um espírito, não é? Por quê? Porque ele já tem condições de saber, mesmo que rudimentarmente, o que é certo e o que é errado, e distinguir o bem do mal, porque isso é fundamental. E aí assumir a responsabilidade por seus atos. Nessa situação, quando ele já tem essas condições, então ele passa de princípio inteligente à condição de espírito e passa a habitar, não é, no reino hominal. No início, predominam os instintos, depois as sensações e, quando já mais evoluídos, os sentimentos. Vejamos então. Você, não é? Eu, qualquer um de nós, você é alguém, homem ou mulher, que nesta existência já viveu alguns anos, portanto tem alguma vivência, alguma experiência da vida. Algumas coisas que você tentou fazer deram certo, algumas não. Às vezes você está feliz, outras não. Porque não raro a nossa felicidade está subordinada ao comportamento das outras pessoas para conosco. Porque nós vivemos em conjunto. Por quê? Porque conviver é preciso. Como viver é preciso, conviver também é preciso. Tem horas que você gostaria de sumir, se fosse possível isso, não é? Cada um de nós, tenho certeza que já passou por momentos assim. Ai, se a gente pudesse sumir, não é? É o que a gente gostaria. Mas isso não é possível, não é? Quando os problemas são muitos, a vida parece um fardo pesado que temos que carregar. Você já se perguntou, em algum momento da existência, para que viver? Dependendo da situação, nós até já fizemos isso e ouvimos as outras pessoas fazer, né? Para que viver? Bom, é claro que aqui, agora, estou falando com pessoas de todas as idades. Os mais velhos olham para trás, para o passado, e o que vem? Algumas alegrias, muito trabalho realizado, algumas decepções, esperanças não realizadas, enfermidades, vencidas ou não, afetos, ingratidões, cansaço. Os mais jovens, esses não olham para trás, esses olham para frente, não é? Para o futuro. E o que vem?
expectativas de felicidade, realizações, projetos de vida, carreira brilhante, dinheiro, posição social, saúde, vida longa. Sonham tudo isso. E o tempo passa. E eles vão ficando também mais velhos e caem nas reflexões anteriores, né? E então nós perguntamos a velhos e jovens: você compreende a vida? Porque, irmãos, essa é a nossa necessidade, viu? Compreender a vida. Sabe quem é? Você sabe quem você é? São reflexões que nós temos que fazer, né? Você sabe quem você é? De onde veio? Para onde vai? Se nós formos responder, né? Quando muito, poderemos saber. Você sabe quem é? Sim, um espírito imortal. De onde veio? Sou viajor do infinito. Para onde vai? Para a morada que construiu para si mesmo. Por que vive? Porque é imortal e viverá sempre. Agora, o mais importante, não é por que vive, é para que vive. Para quê? Afinal de contas, não é? A gente vive. Então, vamos ter a resposta àquela questão que muitos de nós fazemos, principalmente nos momentos de dificuldade. Não é para que viver? Então, vamos saber, para que se vive, não é? Para construir em si as virtudes e o saber. E o que lhe compete fazer, então? Saber, interiorizar que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, tendo à nossa frente todo o processo evolutivo para ser efetuado. Por quê? Evoluir é preciso. Melhorar a cada dia é preciso. Crescer espiritualmente é preciso. Se não vejamos, irmãos, vamos fazer algumas reflexões que, quem sabe, possamos levá-las conosco para a nossa casa e pensarmos nelas, né? Quantos anos você já viveu? Cada um perguntando a si mesmo, né? Quantos anos você já viveu? Uns dirão muito, outros dirão pouco, porque são múltiplas as faixas etárias, não é? Mais ou menos metade da vida, né? Algum tanto nós já vivemos, né? Mas é importante analisar não quanto você já viveu, mas sim como você viveu. Irmãos, esta é uma pergunta, é uma questão que a gente tem que se fazer. Como foram vividos os anos já passados? Uns estão na maturidade da vida, outros estão na velhice, não é? Outros estão começando agora. Então é importante saber como se vive
como aquele tempo que já passou foi vivido. Você acha, olhando o tempo já vivido, que foi uma vivência produtiva? Nós vamos encontrar muitas coisas quando olhamos para trás e quando pensamos no tempo que já foi vivido, não é? Vamos encontrar os acertos e vamos encontrar os erros. Mas sem dúvida, não é? Quais serão maiores, os acertos ou os erros? Vamos responder a cada um de nós, não é? Há algo que você gostaria de ter feito e não fez? E do que fez? Se arrepende de alguma coisa? É muito bom nós refletirmos desta forma, não é? E aí, depois de observar a vivência, de analisar, de refletir o que acertou, o que errou, o quanto já viveu, o quanto ainda falta para viver, porque a gente supõe que vai viver até a velhice, não é? O que você acha? Acha que progrediu? Temos que analisar, não é? Normalmente a gente acha que progrediu, principalmente nós, os já velhos, quando olhamos para trás, não é? E tem bastante tempo, não é, que a gente vem vivendo, e a gente faz uma comparação de como é hoje, de como era lá atrás, não é? A gente percebe, se está desperto para o problema, a gente percebe que algum pouco a gente progrediu, sim. Progredimos por conta própria e progredimos pelo aguilhão da dor. Sabem como é que a dor faz? Ela faz assim, nós, ó. Ela nos empurra, não é? Ela nos faz progredir. Por isso é um grande instrumento do qual Deus se serve para nos fazer progredir. Quando a gente não vai e fica empacado, não é? Na beira da estrada, vem a dor, né? E a dor nos empurra, nos impulsiona para que possamos progredir. Por isso ela é a grande lei de equilíbrio e educação. Bom, olhando para trás, o que você vê? Poderia ter feito mais? Aí eu acho que a gente até vai responder afirmativamente, né? Poderíamos ter feito mais, principalmente nós, os já velhos, não é? Poderíamos ter feito mais, não é? Em que direção encaminhou a sua vida? Cada um de nós, não é? Encaminhou a própria vida numa determinada direção que nós sabemos muito bem qual é, não é? Fez amigos ou inimigos? Depende, não é? Nós fazemos inimigos através das ações inadequadas que praticamos. Então fazemos amigos, mas também fazemos inimigos. E aí perguntaríamos, como você se situa no concerto geral da vida? Você se acha um lutador ou lutadora, né? Um lutador, você tem garra, você vai em busca daquilo que deseja, daquilo que é necessário, você luta. Você é um acomodado? É aquele que cruza os braços e fica esperando as coisas acontecerem, e quando elas não acontecem, a gente não faz nada para sair daquela situação. Como é que você se situa, então, como um lutador, como um acomodado, como alguém que sabe para onde caminha? Olha, essa questão, irmãos, é de fundamental importância para todos nós. A gente sabe para onde a gente caminha,
no viver, no rolar dos dias, das ações, dos meses, dos anos, na nossa vivência, nós sabemos para onde a gente caminha? Ou a gente vai levando a vida ao sabor das circunstâncias para ver o que acontece? Ou temos aquela firmeza, a gente sabe para onde vai, o que a gente quer atingir? Você é alguém inseguro? Né? Sabe para onde caminha ou é inseguro? Não sabe muito bem, não é? Você é alguém a quem a vida foi conduzindo? Que é a maioria das pessoas, né? A vida vai conduzindo as pessoas. Dificilmente a pessoa sabe o que ela quer atingir, sabe para onde ela vai, caminha com segurança. Né? Aquele que sabe para onde vai, nos fala André Luiz, né? Aquele que sabe para onde vai, caminha com segurança. Mas nós não caminhamos com segurança, nem sabemos muito bem para onde vai, não é? Ou você nunca parou para pensar nisso? Está pensando agora, porque eu levantei o problema, não é? Nunca parou para pensar para onde vai, se sabe para onde vai, se caminha com segurança, se é inseguro. Não parou nunca para pensar. Vai deixando que a vida leve, não é? Que pensamentos faz? Nós todos pensamos. Não há como não pensar. E é muito importante e sério nós analisarmos a qualidade dos nossos pensamentos, né? Tem princípios de vida? Também temos que fazer a nós mesmos essa questão. Eu tenho princípios de vida, aqueles princípios que eu elegi para mim, para a minha vivência, e os sigo. Não é? E esses princípios de vida são visando o seu próprio bem ou o bem dos outros? Quais os seus objetivos na vida? O que é que você busca? Objetivo é isso. O que é que a gente busca? É do que a gente corre atrás. Primeiro lugar, do dinheiro. Né? Então, quais os seus objetivos? Dinheiro, ter dinheiro, gozar a vida ou progredir moralmente? Qual a sua escala de valores? Nós temos que ter. Mesmo sem que tenhamos essa escala de valores escrita em algum lugar, não é? Não, mas ela está por trás das nossas ações. Então, analisando as nossas ações, o que é que a gente faz, do que a gente está sempre correndo atrás, nós vamos perceber qual é a nossa escala de valores, quer dizer, o que a gente dá importância. Com certeza, para a grande maioria das pessoas, o primeiro item da nossa escala de valores é o dinheiro. Todo mundo quer ter dinheiro, porque acha que o dinheiro abre todas as portas. Então, todos correm atrás. Se não acreditarem, passem na frente de uma lotérica, quando aquelas coisas lá estão acumuladas, né? As megas, não sei o que lá, cena, nem sei. Então, a gente vê, a fila está lá na calçada, porque todo mundo está correndo atrás, todo mundo quer o dinheiro, porque acha que o dinheiro é a realização de tudo. Quando se tem dinheiro, não é? Como dizem, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. O que a gente ouve aí popularmente das pessoas, não é? Todos querem. Então, qual a sua escala de valores? É muito bom a gente saber, viu? O que a gente pretende, do que a gente corre atrás, senão a gente não vai saber como direcionar a vida. E aí vai ser aquela insegurança, a gente vai deixando que a vida nos leve, vai levando a vida ao sabor das circunstâncias, dos acontecimentos, aí acontece uma coisa, a gente não sabe como vai fazer para resolver aquele problema. Por quê? Porque não temos, não é? Claro, na nossa mente, no nosso espírito,
a nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminhar, para onde a gente caminha, quais são os nossos princípios de vida, qual a nossa escala de valores. A grande maioria das pessoas não sabe, né? Vai deixando as coisas acontecerem. E, por fim, que pretende do futuro? Principalmente os mais jovens, né? Nós já bastante idosos, já não temos tantas expectativas, né? Tantos sonhos. Eu vejo que às vezes eu queria, até falo com os companheiros, queria ler novamente a obra de André Luiz, mas acho que não vai dar tempo, né? Porque ela é tão extensa e a gente já está muito velho, então não vai dar tempo. Então, que pretende do futuro? E o que é importante, tem se preparado para ele, para o futuro? Você está se preparando para o futuro? Em termos de tudo, não é só em termos de ganhar dinheiro, de conquistar dinheiro, não é? Então, vejam como, fazendo esses raciocínios, a nossa mente se abre. E nós percebemos o quanto é importante ter objetivos claros na nossa vida, escala de valores, princípios de vida, os melhores. E assim nós vamos tocando a vida, porque a encarnação, irmãos, como eu disse no começo, viver é preciso. Né? Desde que nós fomos criados por Deus, não há mais como morrer. Não há, porque a morte não existe. Ninguém morre. Por mais força que a gente faça, nunca nós vamos conseguir morrer. Por quê? Porque nós fomos criados imortais. Então é preciso que a gente tome conhecimento disso e interiorize esse conhecimento. Porque só saber porque ouviu dizer ou leu, e é bonita a frase, não é? Só isso não adianta. Nós temos que colocar na nossa vida esse conhecimento. Então, essa análise, irmãos, essas reflexões precisam ser feitas por nós com absoluta sinceridade, não é? Não adianta a gente querer se enganar. Então, não adianta ouvirmos dizer a frase tão bonita, conhece-te a ti mesmo, e ficar por isso mesmo, não é? Quase sempre, o resultado da nossa análise, como nós fizemos agora, e que cada um pode fazer muito mais profundamente consigo mesmo, lá, não é, na acústica da própria alma, com absoluta sinceridade. Então, quase sempre o resultado da nossa análise nos mostra o quê? Uma criatura ainda altamente apegada às coisas materiais, carregando consigo grande cota de imperfeições. E há que se perguntar, você compreende a vida? O que ela é? Né? Sabe que a vida é regida por leis? Enquadrada em leis? Isso é muito importante. Saber que a vida é regida por leis. Leis estabelecidas pelo Pai Maior, por aquele que nos criou, e nos criou imortais, e estabeleceu as leis, e é dentro delas que nós devemos viver, não é? Você sabe, então, que a vida é regida por leis, enquadrada em leis, que conhecendo-as ou não, acreditando nelas ou não, elas se cumprem em nós e conosco. Se a gente acredita nisso tudo, ótimo. Se a gente não acredita, não faz a mínima diferença, né? Deus, quando nos criou, quando criou as leis, não veio perguntar a nós se a gente concordava, se a gente acreditava, se a gente ia seguir. Simplesmente estabeleceu. Acreditando ou não, as leis vão se cumprir. Está cheio de gente que já, aliás, todos nós, que já
encarnou tantas vezes, milhares de vezes, e que não acredita. Não acredita na reencarnação. E daí? Acreditando ou não, vai e vota. E torna a ir, torna a voltar. É assim que as leis se cumprem, não é verdade? Você sabe que, conhecendo tudo isso que nós estivemos comentando e colocando agora, a vida passa a ter um outro sabor, um outro sentido, um outro objetivo, um outro colorido. Muitas vezes nunca paramos para pensar em nada disso. Como eu digo, vão vivendo a vida, né, ao sabor das circunstâncias. Mas quando nós paramos, refletimos, aprendemos, a vida passa a ter outro sentido. Aí a gente não vai, na hora difícil, falar, não, para que viver? Nós já sabemos para que viver, e o que fazer, e como devemos viver. Como é que nós devemos levar a nossa vida, de preferência com as rédeas dela na mão. Nós conduzimos, não sou conduzido, conduzo. É o símbolo da bandeira do Estado de São Paulo, não é? Então, nós não somos conduzidos, nós conduzimos a nossa vida. Nós a temos nas mãos, sabemos para onde vamos, o que é que nós devemos fazer, como devemos caminhar, de que forma devemos viver para aproveitar a encarnação, irmãos. Já tivemos tantas e teremos ainda muitas outras. Poderíamos estar num outro planeta que não um planeta de expiação e provas, como esse, onde nós estamos ainda de braços dados com a dor, com o sofrimento, com as lutas, com as dificuldades, com as vicissitudes. Nós poderíamos estar já num planeta onde a vida fosse melhor, mais fácil. Estaremos lá no futuro, sim, porque a gente sabe para onde caminha. Mas nós temos que fazer por merecer. Percebem? Então, quantos estímulos nós temos dentro do conhecimento para poder viver da melhor forma possível? É isso que devemos fazer. Você sabe que nós somos os construtores do nosso destino? Nós construímos o nosso destino com as próprias mãos, com o pensamento, com a palavra, com as ações, não é? Com os pés que nos levam a lugares adequados ou inadequados, com todas as possibilidades que temos, porque o Pai é bom e nos dá as possibilidades da inteligência, não é? Do raciocínio e de todas as possibilidades que nós temos, não é? Com todas elas, nós fazemos a nossa vida. Nós construímos o nosso destino. Se a gente assimilar isso verdadeiramente, a gente não vai reclamar da vida, não. Por quê? Temos que reclamar, se a vida não está boa, a gente vai reclamar de quem? De nós. Nós é que fizemos que a vida não fosse boa. Com certeza, hoje e ontem. Então, nós somos os construtores da nossa vida, sem dúvida nenhuma. Não é? Nós temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher como queremos viver, o que fazer das nossas vidas. Olha, que liberdade tão grande é essa que Deus nos dá, irmãos. Olha, como Ele é bom, Ele nos deixa fazer da nossa vida o que a gente queira. E a gente faz, para um lado e para o outro, né? Para o lado do bem e para o lado do mal. Quando nos deixamos levar pelas imperfeições,
Pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, ganância, cobiça, inveja, ciúme, maledicência, sensualidade e tudo mais, nós vamos construir uma vida de dificuldades para nós mesmos. Quando, ao contrário, nós lutamos contra as nossas imperfeições, fazemos de tudo para extirpar de nós as imperfeições e agirmos com a nossa razão, o nosso raciocínio, a nossa vontade, o nosso querer, agimos da forma adequada, não é? Com certeza nós vamos construir uma vida melhor para nós. Porque temos a liberdade para isso, não é? Uma vez de posse desses conhecimentos, resta-nos fazer um plano de vida. Né? A gente tem que saber. A gente não planeja tudo na nossa vida. A gente não planeja, quer construir uma casa, quer comprar um carro, quer fazer uma viagem. A gente planeja tudo. Vamos planejar como viver. Né? Como viver as 24 horas de cada dia. Porque num plano de progresso espiritual, não precisa dizer, nós vamos ter progresso espiritual, nós vamos trabalhar pelo nosso progresso espiritual todo sábado, das 3 às 4, na casa espírita. Não é assim. Não é assim. O nosso plano de progresso espiritual são 24 horas por dia, até quando dorme, viu? Que às vezes a gente dorme e vai em lugar que não é para ir. Então, o plano de progresso espiritual não vai ocupar nada da nossa vida. É a hora que a gente levanta, toma o café, sai de casa, passa no trânsito, toma o ônibus, vai para o trabalho, chega lá, realiza, desempenha o seu trabalho, volta para casa, vai no supermercado, vai no banco, vai na loja fazer a compra, vai no shopping, vai no clube, vem na casa espírita. Isto é a nossa vida. Mas é nas pequenas atitudes da vida que nós vamos perceber quem realmente somos. Quais são as nossas atitudes egoístas? Desprendidas? Como nós olhamos o próximo? Com fraternidade ou com egoísmo? Ele que se dane, ele está indo mal, o problema dele, já tenho os meus. E por aí vai. Então, nós é que fazemos a vida como ela é, como ela deve ser. Né? Então, nós é que decidimos para onde vamos caminhar. São dois os nossos caminhos. Para a ascensão espiritual, que traz a paz e a felicidade, ou para a estagnação e o sofrimento. É escolha nossa. Olha que responsabilidade, não é? Viver é uma grande responsabilidade. E é mesmo. É uma responsabilidade. A gente não pode abrir a boca sem pensar. A gente não pode pensar sem estar policiando o nosso pensamento. Não podemos ir fazendo as coisas a esmo, Maria vai com as outras, tudo. Todo pensamento, toda palavra, toda ação traz consequências. E se elas forem negativas, azar nosso. Nós vamos ter como moeda de troca o sofrimento, as dificuldades, as lutas. Não é? Então, nós temos que viver de uma forma mais adequada, irmãos, para podermos ter tudo aquilo que a gente quer. E o que é que a gente quer? Saúde, alegria de viver, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, harmonia no lar, prosperidade. Sim, nós precisamos do dinheiro para viver, temos que ter os recursos adequados para viver, não é? Então, todos esses benefícios são o fruto das nossas ações, da nossa maneira de conduzir a própria vida. Já chega, irmãos, todos os erros e os desmandos do passado.
porque a gente não vive uma vez só. Hoje é o reflexo do ontem, que é o reflexo do anteontem, e por aí foi. Nós já temos muitas vidas, não é? Que vivemos no egoísmo, na ganância, roubando, matando, traindo, colocando as criaturas no sofrimento, nas masmorras, privando-as de tudo, não é? Principalmente se tínhamos um pouco de poder nas mãos, vocês não imaginam o que a gente fez. Só nós, que ouvimos os relatos dos espíritos aí na hora da reunião, depois que vocês vão embora, nós fazemos a reunião de desobsessão e conversamos com os espíritos. E eles contam, eu estou com fulano de tal, por quê? Por isto, por isto, por isto, por isto. São coisas terríveis, não é? Que fizemos lá atrás, nas outras vidas, e que hoje nós vamos amargando as consequências. Eu disse que tudo tem consequências. A lei humana prevê determinadas faltas, mas a lei divina não. Ela prevê consequência para todas as nossas faltas. Tudo, nada fica sem a consequência relativa. Então, irmãos, os espíritos amigos que já passaram e que nos compreendem, né, já passaram pela vida material, nos compreendem porque eles também erraram e eles hoje estão na condição de benfeitores espirituais, porque tiveram uma vida às vezes maior, mais longa, foram criados antes de nós, ou porque se esforçaram mais, não é? Então eles sabem das nossas fraquezas e constantemente nos enviam os apelos para que possamos retificar a nossa vida, a fim de não sofrermos. Então eles dizem assim, eu trouxe aqui uma mensagem que vai falar o seguinte, que é o auxílio para tudo isso que estivemos dizendo até agora, não é? Não viva somente o presente. Aquilo que semeamos hoje, recolhemos amanhã. Olha, se a gente assumir esta frase, não é? Nós vamos com certeza ter mais atenção na nossa semeadura. E a gente semeia mancheias, né? Semeia pelo pensamento, pelas palavras, pelas ações. Nós vivemos semeando 24 horas por dia, até enquanto dorme, como eu disse, não é? Então não viva somente o presente. Aquilo que semeares hoje, recolherás amanhã. Se você acredita que não vivemos uma vez só, viva de acordo com esse conhecimento. Um olho no passado e outro no futuro. A gente tem que ter um olho no futuro, mas também no passado, irmãos. O passado nós analisamos pelas tendências. Quem será que eu fui? Não, a gente quer saber, né? Que eu fui? Que eu fiz? Basta olhar para dentro de nós mesmos, pelas nossas tendências, pelos nossos ímpetos, os nossos impulsos, porque é nesta hora, na hora do vamos ver, quando alguém chega e fala alguma coisa que a gente não gosta, é uma hora ótima para a gente ver qual é o nosso degrau evolutivo, né? Se a gente fica quieto, abaixa a cabeça, recebe aquilo, aquela crítica, ou etc., ou se a gente pula na garganta do outro, né? Às vezes a gente tem vontade de pular, mas não pula. A gente se segura, já tá fazendo alguma coisa de bom, não é verdade? Então, o passado nós analisamos pelas nossas tendências. Mas vocês sabem o que é ruim? É que a gente é muito bonzinho com a gente mesmo. Os errados são sempre os outros. Nós, né? A gente tem sempre o mais, né? Eu falei mesmo, mas ele me provocou. Então, a gente tem sempre uma justificativa para as nossas ações.
Isso é que é o mal, né? Nós não somos rigorosos conosco, nós somos rigorosos com os outros. Conosco nós somos muito condescendentes, não é? E é onde a gente se complica, não é? Então, as boas tendências devem ser alimentadas. E as más devem ser extirpadas pelo esforço de cada dia. E a gente sabe muito bem quem a gente é. E o que é que a gente precisa podar na nossa vida. Aqueles hábitos inadequados, né, que a gente sabe quais são. Ou se sabe. Então, é preciso tirá-los, extirpá-los de nós e as coisas boas nós as alimentarmos, né? As ações do cotidiano precisam ser pensadas. A semeadura é de todo dia. Por quê, irmãos? Vou falar uma frase agora de efeito. Porque nós somos os herdeiros de nós mesmos. Olha que bonito. Nós somos os herdeiros de nós mesmos. Você fez, você leva. Não precisa ninguém. A vida em si, ela nos retribui aquilo que a gente faz, aquilo que a gente dá. Então, se a gente sabe disso, se a gente já está esclarecido com relação a esse ponto, só se a gente for ignorante, para fazer uma semeadura desagradável, porque mais dia menos dia nós vamos ter que colher. Não há escapatória. A lei é dura, mas é a lei. Não tem jeitinho brasileiro. Com a lei divina, não. Outro ponto. Não tema. Olha, não tema. Temer é ter medo, não é? Nós temos medo, sim. Temos medo de morrer. Medo de envelhecer. Medo de ficar doente. Medo de ficar pobre. De sermos assaltados. Da solidão. Da ingratidão. De não sermos aceitos. De sermos traídos, de perdermos um ente querido, e por aí vai. Então, olha, nós vivemos com medo, né? E aí vem o espírito amigo e fala, não tema. Quantas vezes a criatura inutiliza a própria vida pelos medos que tem? Vai até o médico, né? Só que ela tem medo e não sabe do quê. Mas tem medo, né? Não sai de casa porque tem medo, e assim, o medo acaba tolhendo a vida de muita gente. Então, são muitos os medos que se tem. E não deveríamos ter. E os Espíritos nos dão esse conselho. Não tema. Por quê? Se nós somos filhos de Deus. E somos. Sabemos disso, é líquido e certo, não é? Se confiamos nele. Ou pelo menos deveríamos confiar, não é? Se nós sabemos de antemão que ele não erra, ou erra? Não erra. Se errasse, não era Deus. Então, Deus não erra. Se nós sabemos que ele só age para o bem, porque é assim que funciona. Tudo o que nos acontece é para o bem. Aí vocês vão falar assim, mas ela está ficando louca. Onde já se viu dizer que tudo o que nos acontece é para o bem? Imagina se uma enfermidade é para o bem, ou outras coisas mais que acontecem na vida de todos nós. Pois eu continuo afirmando, tudo o que nos acontece é para o bem. É que nós não sabemos entender a linguagem, porque nós temos muitas existências e vivemos como se tivéssemos uma só, olhando o imediatismo ali só, não é? A nossa visão é muito estreita. Ela é assim, às vezes até assim, ó. É assim que a gente enxerga a vida, infelizmente. Ó, por isso que tem uma definição de doutrina espírita extraordinária, não é?
Espiritismo é processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. A doutrina espírita nos faz enxergar assim, de forma ampla. Enxergamos o futuro, enxergamos o passado através das tendências que temos, e o futuro pelos nossos objetivos, e construímos a nossa vida. O Espiritismo nos dá esta amplitude de visão. Se nós sabemos de tudo isso, por que ter medo? Medo de quê? Vai nos acontecer alguma coisa ruim? Com certeza. Nós moramos num planeta de expiação e provas, estamos aí de braço dado com a dor. Alguma coisa de desagradável vai acontecer. A gente perde o emprego, ou perde um ente querido, ou sofre uma traição, ou envelhece. Como eu disse aqui, tem gente que morre de medo de ficar velho. Né? Comentava eu sábado passado aqui com o Taciro, eu falei, mas que bênção que é envelhecer. A gente não gosta, que tem que usar óculos, tem que arrumar os dentes, tem que vai lá porque não está escutando direito, isso tudo é desagradável. Mas a velhice nos traz uma visão, uma coisa tão boa, não é? Que é maravilhoso envelhecer. Aqueles que ainda não estão velhos vão um dia me dar razão. Então, irmãos, não temos que ter medo de nada. Nós temos que ter fé. Fé. Confiança em Deus. Porque aquilo que hoje parece uma coisa difícil, ruim, nós vamos viver para encontrar os frutos bons daquilo que nos acontece. Ou se nós vamos encontrar sim as consequências boas. Às vezes a gente vê alguém ganha na loteria, todo mundo solta rojão, que maravilha, pá, ele se perde no meio do dinheiro, né? Outro tem às vezes uma enfermidade e faz com que ele acorde para a vida, foi para a cama, coisa boa, não é? Vai para a cama, vai pensar, quando levanta está reformado. Que nem o apóstolo Paulo, não é? Que quando caiu lá na areia escaldante, quando ele levantou da areia, era outra criatura. Então, as consequências de tudo aquilo que vai nos acontecendo é sempre para melhor, sempre para que se estabeleça o processo evolutivo. Aquilo que é ruim num primeiro momento, nós vamos ver que foi para o bem. Só que nós temos que ter aquela vista longa, comprida, que pegue a vida, não é? Nas suas múltiplas encarnações. Porque se a gente ficar com aquela estreiteza de visão, olhando só para o nosso umbigo, como fala o vulgo, nós não vamos enxergar nada. E aí a gente fica no desespero, na tristeza, e lamenta, e reclama, e em vez de fazer do limão uma limonada, nós vamos nos perdendo, né? Outro aconselhamento, trabalhe constantemente. Isso os espíritos são unânimes. Toda quanta mensagem que a gente pega, eles estão sempre nos mandando trabalhar. Não é mandando trabalhar, é aconselhando, porque eles sabem o valor do trabalho, né? O trabalho é a grande bênção das nossas vidas. No entanto, a gente entra para trabalhar hoje e amanhã já fica contando quanto falta para aposentar. Não é assim? É assim mesmo, né? A gente acha que trabalho é castigo. E não é. O trabalho é a grande realização do espírito. Qualquer trabalho, viu? Qualquer que seja. A gente não gosta do trabalho que tem, mas como eu disse que Deus não erra, a gente sempre acha que merecia coisa melhor. Não é? É. Então, pode ser que a gente não tenha aquele trabalho que a gente gostaria, mas com certeza tem aquele que a gente precisa no momento. E quando nós aprendermos a lição que aquele tipo de trabalho nos vai ensinar, nós vamos galgar um outro trabalho diferente. Então não vamos queixar, viu? Não vamos queixar das nossas atividades, de tudo que a gente tem que fazer, não é? Porque é através do trabalho que nós desenvolvemos a inteligência, desenvolvemos habilidades, não é? Tanto o trabalho braçal como o trabalho intelectual.
tanto o trabalho remunerado como voluntário. Né? A gente não pode se prender apenas ao trabalho remunerado. Temos também que ter o trabalho voluntário, que é um grande diferencial, e que hoje em dia a própria psicologia do mundo já está reconhecendo. Quando dois executivos pleiteiam um cargo numa empresa e eles estão empatados com relação ao currículo, vocês sabem o que é que diferencia um do outro? É o trabalho voluntário. Se um deles faz trabalho voluntário, é ele que vai ser contratado, porque já se reconhece que a criatura precisa doar-se, precisa sair de dentro de si para ir em busca do próximo e agir no bem de qualquer forma que seja, não é? Outro conselho, não perca tempo, valorize-o. Olha, não pode perder tempo. Né? O tempo é o precioso instrumento que Deus coloca à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. E temos todo o tempo, né? O tempo é de graça. Sabem qual é o melhor tempo do nosso tempo? É hoje. É agora. Não vou falar muito do tempo porque tem outros conselhos. Mas não se pode perder tempo, viu? E tem que aproveitar o tempo. Aproveitar para estudar, para ler, para fazer curso, para ilustrar o intelecto. Não fuja ao dever. Nós temos deveres como filhos, como pais, como alunos, como professores, como maridos, esposas, cidadãos, cristãos. Nós temos muitos deveres. E quando se foge ao dever, é porque nós estamos muito aquém ainda no nosso processo evolutivo, viu, irmãos? O dever, né, merecia uma palestra sozinha para falarmos do dever, né? O cumprimento do dever é que mostra em que estágio evolutivo nós nos encontramos. Porque aquele espírito que ainda está numa escala muito pequena em termos evolutivos, ele não cumpre o dever. Ele é relapso com relação às suas obrigações ou aos seus deveres. Ele empurra para os outros, que os outros façam. Ele foge de qualquer dever ou responsabilidade. Querem ver? Olha, a noção exata dos deveres implica em responsabilidade. E o que é a responsabilidade? É a consciência amadurecida ante as tarefas a executar. Olha que lindo. Isso é da Joana de Ângeles. Consciência amadurecida ante as tarefas a executar. É o conhecimento lúcido dos deveres. A responsabilidade mede a estatura moral do homem. Fala dos seus sentimentos espirituais. Expressa a sua evolução e candidata-o a mais elevados mistérios. Vejam, irmãos, a importância do dever, de cumprirmos o nosso dever. E a gente sabe, lá dentro, na acústica da alma, cada um de nós sabe o dever que lhe compete. Mas a gente gosta de empurrar para os outros, não é? A gente quer que alguém faça aquilo que precisa ser feito, não nós. Nunca assumimos para nós a realização dos deveres, das tarefas a executar, não é? É muito difícil essa frase, deixa que eu faço. Não é difícil? É muito difícil, né? Cada um quer que o outro faça. Outro aconselhamento, fala com proveito. A palavra, esse dom divino que Deus deu ao homem e negou aos animais, é um recurso muito proveitoso. É simples, não custa nada. A boca fala do que está cheio o coração. Usar
a palavra sempre para construir, consolar, nunca para destruir, maldizer, humilhar, caluniar. Olha, a boca, não é? A língua, aí a gente põe a responsabilidade na língua, né? Língua de trapo. Não é a língua que é de trapo, não. É o espírito que não tem controle sobre si mesmo e vai falando, não é? Vai falando aquilo que lhe dá na cabeça sem perceber as consequências daquilo que fala. Vocês conhecem a história, né? Daquele que andou falando, caluniando, e aí depois foi confessar e o padre falou assim, ó, você pega uma porção de pena e distribui. E ele fez isso, depois voltou lá, falou assim, agora você vai catar tudo de novo, para recolher tudo. Ele disse, mas é impossível. Ele disse, então, é o que você fez. A palavra, depois que ela é emitida, aí não volta mais. Só vai sobrar o quê? A consequência. Né? A consequência. Está cheio de história lá, que os espíritos contam, que hoje eles estão lá obsediando a pessoa que os caluniou, que acabou com a vida deles por causa de uma calúnia, de uma inverdade. Então, vocês vejam as consequências danosas que isso tudo traz. Aliás, irmãos, viver o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, é coisa do nosso mais absoluto interesse. Se nós não fôssemos tão bobos e ignorantes, nós estaríamos vivendo o Evangelho ali, ó, para construir a nossa felicidade. E a doutrina espírita veio para mostrar. Né? Você faz isso, ó, a consequência é essa. Você faz isso, a consequência é essa. Então, nós estamos esclarecidos. Falar palavrões, palavras obscenas, piadas imorais, vulgaridade. A palavra tanto eleva como rebaixa. Ou você tira uma pessoa da depressão com uma boa conversa. Você a leva para cima, não é? Autoestima, apoio, auxílio, está ali junto com a pessoa pela palavra. Em compensação, arrasa também uma criatura, hein? Jesus disse, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Ser limpo. Ser limpo. Nossa, mas os espíritos vêm falar para a gente ser limpo, estão mandando a gente tomar banho, será? Shampoozinho perfumado, né? Ficar bem cheiroso, bem limpinho, né? Só que essa limpeza é outra, não é? Ser limpo, de corpo e espírito. No corpo físico, a higiene traz a saúde. No campo moral, limpo de pensamentos, palavras e ações. Hoje as pessoas têm na internet possibilidades incríveis de alimentar os seus desejos, suas fantasias, seus devaneios sexuais. Não estou errada, é isso mesmo, não é? Não que o sexo seja sujo, não o é, pelo contrário. É um departamento da vida que merece todo o nosso respeito. Com ele, nós somos co-criadores com Deus. Como se inicia na vida de todos como instinto, ao evoluirmos, precisamos dar-lhe educação e controle. É isso que nos cabe. Porque relações sexuais os animais também são capazes de fazer, é do instinto. Eles buscam, não é? Para a perpetuação da espécie. A criatura humana, não. Não, ela tem que dar controle e educação ao seu impulso sexual. É isso que faz a criatura ser limpa, né? O desrespeito, o desequilíbrio, a busca desenfreada do prazer a qualquer preço trazem consequências dolorosíssimas. O sexo está ligado ao afeto, às pessoas, não é? Então a gente precisa saber como se relaciona com as pessoas, respeitando-lhes os sentimentos, não brincando, não é? E abusando. Às vezes a criatura é bonita, não é? Vai aí, como diz, amargurando corações.
depois vai arcar com a consequência. Faça da sinceridade o teu escudo. Lealdade. Agora vou rapidinho chegar no fim, viu? Lealdade. Lealdade a Deus. Ser fiel a Deus, irmãos. Ao próximo e a si mesmo. Haja sempre sem segundas ou terceiras intenções. Né? Não vai agir com a segunda intenção. Seja leal. Leal ao próximo, leal a você mesmo, leal a Deus. É assim que a gente tem que ser. Não use as pessoas para atingir os fins que pretendas. Nem nos negócios, viu? Negócio da China, aproveitar o negócio porque a pessoa está enforcada, não é? Isso também traz consequências desagradáveis. Respeite o próximo. Em matéria de afeto, não faças aos outros o que não queiras que te façam. E aqui tem uns outros aconselhamentos que eu não vou comentar, eu só vou ler, porque não dá tempo. Combata os teus defeitos. A gente fez uma análise, não é? Olhou para trás, o tanto que já viveu, como viveu. Então, olha aí, combata os teus defeitos. Não te lamentes. Cultive o prazer de servir. Conquiste a si mesmo. Alegre-se com a alegria dos outros. Instrua-se. Viva sempre sereno. Não te esqueças que o mal, que o bem e o mal nos circundam segundo a nossa necessidade evolutiva. Agradeçamos a Deus e façamos a nossa parte, irmãos. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar agora em agradecimento. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos, aos sábados, à tarde, como sempre o fazemos, nós nos unimos em pensamento e coração para elevá-los a Ti, para agradecer. Queremos agradecer pela nossa estada aqui, pela lição recebida, pela presença dos Espíritos amigos, por todas as dádivas emanadas de Teu coração generoso e que chegam até nós neste instante, pelos fluidos benéficos que saturam o nosso ambiente, pela luz que ilumina nossos espíritos, fazendo-nos enxergar a própria vida, como devemos viver, o que devemos fazer para que a nossa encarnação seja o mais proveitosa possível. Auxilia-nos, Mestre Jesus, porque somos fracos, ainda fracos e pusilânimes, sabemos como devemos agir, mas a nossa coragem é pequena, a nossa vontade é fraca e acabamos nos perdendo, deixando-nos levar pelas imperfeições que ainda são muito grandes em cada um de nós. Fortalece, Mestre Jesus, o nosso espírito, para que seja o nosso falar sim, sim, não, não. Para que tenhamos a coragem de romper com tudo o que representa rapina e mazela em nossos espíritos, para podermos eleger para nós mesmos a construção das virtudes, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo.
Obrigado, mestre e amigo, por mais esta tarde proveitosa, em que estivemos aqui confraternizando-nos juntamente com os amigos espirituais, com o pensamento no bem, tentando aprender alguma coisa para melhorar a nossa vida. Abençoa, Mestre Jesus, os nossos propósitos de sublimação espiritual. Abençoa os nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa todos os que sofrem, que gemem e choram sob o peso de dificuldades que ainda não conseguem compreender. Abençoa também aqueles que, distanciados de ti, nem sequer te conhecem. E que nesta hora, de bênçãos e benefícios, possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. E com profunda humildade e imensa fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.